Muito bom dia e que Deus abençoe o nosso dia de hoje. Nós estaremos ao final da nossa leitura da Palavra de Deus, realizando uma oração para que Deus nos dê uma jornada feliz. Assim que eu convido você a acompanhar a leitura até o final, quando nós estaremos orando. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 20, hoje nós vamos ler do versículo 9 ao verso 18. De segunda a sexta você pode acompanhar essa leitura sempre às 6 horas da manhã. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Vamos à nossa leitura do dia de hoje? O texto diz assim: a parábola dos lavradores maus. Sempre nós procuramos fazer uma conexão com o texto anterior, porque é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Então, no momento em que Jesus conta essa parábola sobre os lavradores maus, foi um momento em que ele foi questionado quanto à sua autoridade. Lembre-se, nas leituras anteriores nós falávamos sobre a forma como ele entrou em Jerusalém, que ele colocou em ordem ali todo o comércio que havia dentro do templo. Ele, indignado, diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão tornando ela um covil de salteadores. E então vem o questionamento dos religiosos, dizendo: que autoridade? Quem deu autoridade para você fazer essas coisas, né? Eles não aceitavam a autoridade do nosso Senhor Jesus. E é então que ele vem com essa parábola dos lavradores maus, que diz assim, ó: a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Observe, para que lhes dessem do fruto. O que esse homem queria? O dono da vinha queria o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, e também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso aqui é o que Jesus cita aqui. Tem aqui na minha Bíblia uma letrinha que a gente vai ver lá no rodapé. É uma menção do Salmo 118, verso 22. Essa palavra aqui, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra angular, principal pedra, né? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Bom, vamos lá. Qual é o sentido dessa parábola? Essa parábola dos lavradores maus. Você percebe aqui que até aqueles religiosos perceberam
que a parábola aqui falava para eles. Você percebe aqui. Eles até disseram, tal não aconteça. Quem eram esses primeiros servos que foram enviados lá com o propósito? Veja bem, o propósito não era pegar a vinha, não, de volta, não era pegar a vinha. O que o dono da vinha queria era apenas o quê? O fruto que era de direito dele. O direito dele também, dele receber os frutos daquela vinha. Mas eles espancaram o primeiro mensageiro, o segundo, o terceiro. Esses mensageiros representam os profetas que já haviam sido rejeitados pelos religiosos, pelo povo no passado. Ao longo dos anos houve rejeição a profetas, a homens de Deus que falavam e pregavam a verdade para o povo. E aí então quando ele manda o filho, quem é o filho ali do dono da vinha? É Jesus, que é a mesma coisa, queriam matá-lo. Tá entendendo? Então eles perceberam que isso era para eles. E esse fruto da vinha, não é esse fruto que o dono da vinha ele quer, nós entendemos que é aquilo que João Batista pregava. Por exemplo, para entender esse fruto, nós podemos ir lá em Lucas 3, a partir do verso 8, João Batista, que foi um profeta, né? Ele diz assim, produzi, pois, frutos, olha aí a palavra frutos, dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tá vendo? Então, João Batista já falava dos frutos. Que frutos são? O que são esses frutos que o dono da vinha ele queria daqueles fariseus e também de nós? É o fruto do arrependimento. E ele vai ser mais claro aqui, o verso 9, capítulo 3 de Lucas diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogaram dizendo, que havemos, pois, de fazer? Olha só, que havemos, pois, de fazer? Ou seja, que frutos são esses? Aí ele vai dizendo, olha, respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, esses são os frutos. Quais são os frutos que Deus espera de nós? Você tem 2, reparta com quem não tem. Você tem a comida, faça a mesma coisa, dá para aquele que não tem. Aí o versículo 12, foram também os publicanos, eram os cobradores de impostos, os políticos daquela época, para serem batizados. E perguntaram, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado. Ou seja, não seja corrupto. Esse é o fruto. É o corrupto deixar de ser corrupto. É aquele que é egoísta, ele passar a repartir. Aquele que pensa só em si mesmo, pensar em repartir. Aí o 14 diz, também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o seu salário, tá? Não extorquir, não ser maldoso. E é engraçado que as três referências usadas aqui em Lucas 3 estão relacionadas a dinheiro. Veja aí mais uma vez a questão da riqueza que nós temos falado, que Jesus falou tão exaustivamente nos evangelhos. Olha o perigo aí das riquezas, de você usar de má fé, de você poder ser egoísta, de não repartir, de querer ganhar sem se importar com princípios da fé. Tá? Então, quais são os frutos que ele está falando aqui? Que o dono da vinha, ele pediu os frutos. Que frutos são esses? É o fruto de um coração arrependido.
Então aquele que enganava não vai enganar mais, o que se prostituía não vai mais se prostituir, o que estava no adultério, ele vai deixar a vida errada, ele vai... Isso é arrependimento. O que estava lá no vício, ele vai deixar o vício. Então é isso aqui. Ele é o dono, querido. Ele é o dono. Tudo que temos, Deus nos emprestou, inclusive a nossa vida. Um dia desse eu ouvi alguém dizer: Deus me deu a vida, eu faço dela o que eu quiser. Mais ou menos a pessoa disse isso. Mas na verdade Deus não deu, Deus emprestou. Porque tudo que temos, pai, filho, mãe, irmãos, tudo, até a nossa própria vida, é emprestado porque a gente não leva nada. Então que essa palavra comece a arder e queimar dentro do nosso coração. Até porque ele termina essa mensagem com uma palavra forte de exortação, lá no verso 17, o capítulo 20 de Lucas, quando ele diz: olha, mas Jesus fitando-os disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, que é Jesus. Jesus é essa pedra. Aí ele diz assim, no 18: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então nós temos duas opções: ou nós caímos sobre essa pedra, ou nós nos voltamos para Jesus. E ficar em pedaços fala de dor, porque a palavra de Deus, ela corta, ela produz mudanças em nós, ela requer de nós renúncia. Cristianismo, não existe cristianismo sem dor, sem cruz, sem renúncia. Não existe, irmão. Não existe. Este cristianismo que a maioria das igrejas, das pessoas tem vivido hoje, o cristianismo nominal, isso não é cristianismo verdadeiro, é vergonhoso. Isso aí quando vier o dia do juízo. Quando essa pedra cair, vai ser reduzida a pó. Ou seja, é o juízo de Deus. Isso será terrível. Então, querido, é melhor eu cair sobre a pedra, é melhor eu pegar a cruz e eu renunciar, e eu desejar ao Senhor, e ainda que eu sei que vai doer, às vezes tem que fazer coisas que não agradam a nossa carne, renunciar mesmo à minha vontade, vai doer. A palavra de Deus, ela corta, irmão. A palavra que se tem ouvido hoje é uma palavra que tem alimentado o ego do ser humano. É uma palavra que vai de encontro ao homem. É como se Deus precisasse do homem, mas não, é o homem que precisa de Deus. Então eu quero que você pense nisso, porque se você não cai sobre a pedra vai cair sobre você. E no dia que ela cair, é juízo. Então, a pergunta que nós vamos deixar para você é: você vai cair sobre essa pedra? Ou você vai deixar perder essa oportunidade de produzir frutos de arrependimento e um dia, no juízo, essa pedra cair sobre você, reduzindo a pó? Tá bom? Vamos pensar nisso. Vamos meditar com carinho nessa palavra do dia de hoje. Tá bom? Quero dizer que eu amo vocês. Tá bom? Vamos orar? Glória a Deus. Prepare o seu copo com água. Pai querido e amado, louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor. Te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Oramos para que o Senhor nos dê jornada feliz. Queremos ter uma jornada abençoada hoje, Pai. E pedimos ao Senhor, nos dê esse dia de graça, de luz, da presença do Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a andar na Tua presença, te servir e te adorar de todo o nosso coração. Pai, não queremos que a pedra caia sobre nós. Queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos produzir frutos dignos de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. É isso, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai, te suplicamos. Mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Pai. Em nome de Jesus. Abençoe esse copo com água.
Que hoje seja o dia da cura para essa pessoa. Esse que está com um familiar no hospital, visita ele agora, Jesus, para que ele seja curado. Nesse momento, eu libero a palavra de cura sobre a sua vida. Seja livre, seja curado, seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Beba da água com fé. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Um forte abraço, um ótimo dia e até amanhã.